A educação e a emergência de múltiplos paradigmas. Interessante. A palavra emergência ela tem que aparecer para nós em dois sentidos fundamentais. O primeiro é emergir, como vir à tona. Mas, ao mesmo tempo, a emergência como uma situação de rapidez, que exige também uma tratativa dos temas da educação que tem um outro jeito rápido de pensar, fazer, mudar, alterar. É engraçado também como que na área de educação, na nossa área, muitas vezes se usa a palavra paradigma sem ter muita clareza do que é que isso significa. Claro, os gregos nos auxiliam um pouco a pensar, afinal, né, essa palavra ela tem dois termos de origem grega. O primeiro deles é para, né, que significa ao lado, e o outro deu para nós a expressão digma, que significa mostrar. Portanto, paradigma é mostro ao lado, isto é, exemplifico. Quando nós falamos em educação e a emergência de múltiplos paradigmas, novos tempos, novas atitudes, significa que a educação hoje precisa rever, reolhar, apontar de outro modo e talvez, claro, alterar também o modo como nós fazemos as coisas, como nós pensamos as coisas, como nós refletimos sobre a nossa prática dentro da educação. Não é incomum, e a gente sabe disso, alguns dos nossos colegas, e quantas vezes nós mesmos ou nós mesmos dizemos assim, os alunos de hoje não são mais os mesmos. É interessante, porque alguém que diz isso, até esse ponto, está demonstrando apenas um pouco de sanidade mental. É claro que os alunos de hoje não são mais os mesmos, mas, e aí é que é um sinal curioso, né, de uma certa distorção pedagógica, que é imaginar alguém que diz isso, que os alunos de hoje não são mais os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos atrás, ou há 15 anos. Portanto, se os alunos não são mais os mesmos, se o mundo não é mais o mesmo, como fazer do mesmo modo? Há algumas coisas na área de educação que têm que ter uma persistência maior, uma durabilidade maior. Mas há aí algo que a gente não pode esquecer, que é a importância de olhar a realidade no modo como ela se coloca, porque afinal de contas, educação lida com o futuro. Basta observar como no teu carro, ou no carro de alguém, ou o carro que você usa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Afinal de contas, passado é referência, não é direção. Nosso horizonte, que é o que o para-brisa mostra, é o futuro. E ele é maior, mais extenso do que o que nós temos no retrovisor. Algumas pessoas no nosso campo, muitas vezes, têm na condução do veículo, a educação, né, um para-brisa menor do que o retrovisor. E o tempo todo miram ao passado. O tempo todo imaginam que a resposta está num outro tempo. Pode ser. Às vezes ela pode estar também, desde que de lá se traga aquilo que é tradicional, o que precisa ser preservado, protegido, levado adiante. Mas, muitas vezes no nosso passado, o que encontramos é o arcaico, aquilo que tem que ser superado, deixado de lado, abandonado. A emergência de múltiplos paradigmas, novos tempos, novas atitudes. E a primeira atitude que nós precisamos pensar, sem dúvida, é que nós estamos vivendo hoje, na educação, não só nela, mas também nela, momentos graves. Momentos em que há um certo desnorteamento, há uma alteração rápida das situações do nosso dia a dia, há uma mudança muito veloz da maneira como as coisas são feitas, são pensadas, são comunicadas. Também um adensamento exagerado das pessoas nas grandes metrópoles levou ao esvaimento e até a uma certa extinção de alguns valores que eram fortes num outro momento da nossa história e que precisam ser trazidos de novo. Ora, esses momentos graves, eles, sem dúvida, significam, como sempre foi na história humana, a possibilidade de momentos grávidos. Interessante. Momentos graves são também momentos grávidos. Afinal de contas, toda situação grave contém em si uma gravidez, ou seja, a possibilidade de dar à luz a uma nova situação. Só que na nossa área, em educação, mas não só nela, muita gente enxerga só a gravidade do momento e não vê a gravidez que ele contém. E passa boa parte do tempo dizendo, se eu pudesse, no meu tempo, recorrendo, portanto, a uma nostalgia que é muito negativa em relação àquilo que a gente pode, de fato, fazer em educação. Veja, há pessoas que não enxergam, como eu dizia, a gravidade do momento, quanto mais a gravidez que ele contém. Há outros que só enxergam a gravidez e aí perdem um pouco da base, da possibilidade de fazer algo que seja sólido e tenha permanência. E aí, muitos desses que só enxergam o novo o tempo todo, correm um risco de cair não no novo, mas na novidade. Isto é, passar o tempo todo atrás de novas coisas só porque estão falando nelas, estão aparecendo, sem uma base muito forte. Ora,
Talvez seja fundamental, nesta situação, nós nos lembrarmos de um grande pensador alemão do século XVIII, que foi Immanuel Kant. Kant tem uma frase que serve muito, né, para os tempos que nós estamos vivendo. Ele diz: avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Repito, avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. O que é que isso significa? Suportar significa não sucumbir a essas incertezas. Hoje, pelo número de situações, de alteração que nós temos no dia a dia, de mudanças que são cada vez mais velozes, nas quais a nossa memória se torna fugaz, e a nossa história se torna rápida, é preciso olhar um outro jeito de pensar, mexer, lidar e, especialmente, de construir a educação. Momentos graves, sem dúvida, mas eles são momentos grávidos. Para mexer na gravidez que esse momento contém, nós, sem dúvida, temos necessidade de olhar o que é que nos cerca. Qual é a novidade dos tempos que nós vivemos? A novidade é que as coisas estão mudando. Você diria, mas é óbvio. Aliás, poderia até dizer mais, as coisas sempre mudaram. Cuidado, a novidade não é a mudança do mundo. A novidade, e essa é inédita, é a velocidade da mudança. Hoje, cada dia mais, nós temos uma maior velocidade de comunicação, das relações, da situação, do conhecimento, do aprendizado. Esta alteração nos obriga, claro, a todas e todos que lidamos com a educação, a ter um olhar que seja não necessariamente tão veloz como ali se está, mas que perceba as alterações que estão ocorrendo de maneira a reorientar também o nosso processo de trabalho. Nesta direção, desse monte, né, de coisas que nós temos que subir no nosso dia a dia, ultrapassar essas situações que eventualmente nos são negativas, é preciso olhar que essa velocidade, ela carrega algumas mudanças significativas no modo de nós fazermos as coisas. Aliás, também no modo como os alunos chegam até nós. Por exemplo, hoje, já imaginou? Um menino ou uma menina que entrou na primeira série do ensino fundamental, com 7 anos de idade, para ser alfabetizado por nós. Formalmente alfabetizado. Antes de colocar o pezinho na sala de aula, ele já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Atenção. Antes de uma criança que vai fazer 7 anos de idade, colocar o pé na sala de aula para fazer o nosso ensino fundamental na primeira série, ela já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Calcula-se que uma criança assiste, em média, a 3 horas de TV por dia a partir dos 2 anos de idade. Portanto, dos 2 anos até os 7, quando ela entra formalmente para a alfabetização, ela assistiu uma média de 1.000 horas por ano, 5.000 horas de televisão. Ela assistiu noticiário, ela assistiu programa científico, ela viu coisas relativas à propaganda, ela viu novela, ela assistiu filmes de violência ou de ficção ou pornográficos. Aí ela vem, entra no primeiro dia de aula, depois de ter assistido 5.000 horas de televisão, senta na nossa frente e nós começamos a aula dizendo assim: a pata nada. A pata nada. Quase que elas levantam e falam: leve-me ao seu líder, porque parece alguma coisa diferente. A pata nada serviu para educar muitas pessoas. Aliás, para quem se lembra, esta expressão aparecia numa cartilha antiga no passado, que era a cartilha do Sodré, que serviu para educar